para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE. E como sempre, trazendo muita informação para você que nos acompanha desde já. Você é nosso convidado todo especial a fazer parte da nossa mesa de conversa. O assunto que eu trago hoje é muito interessante, principalmente porque a gente está iniciando aí o ano letivo, né? Uma atenção maior voltada às nossas crianças. Então, já puxa a cadeira, presta atenção e depois tu compartilha com quem precisa ouvir esse assunto. Hoje nós vamos falar com a especialista que explica como emoções interferem na aprendizagem na volta às aulas. Sério, né? Então já presta atenção. Estou aqui com a psicopedagoga Adriana Wenderlich. Seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Olá, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui podendo compartilhar. Prazer todo nosso. Desde já, Adriana, muito obrigada por você ter aí disponibilizado parte do seu tempo para estar aqui com a gente, trazendo todas essas informações que a gente sabe que quando se trata de criança é de grande valia, né? Então, para nosso começo de conversa, esse princípio de ano letivo, né, a gente tocar nesse assunto, né, essa questão de hoje as nossas crianças estarem aí muito ansiosas e quebra de rotinas, e aí são várias formações de criança que cada uma tem uma educação, o pai está ensinando de um jeito, volta de outro, e já tem esse início de aula ali, que sempre é ali um desafio para quem está iniciando ou até também para quem está voltando. Sim, sempre é um desafio, porque assim, a família tem a sua rotina. E a escola tem a rotina que tem que ser proporcionada também aos alunos, né, às crianças e adolescentes. Então, é um desafio, mas não é nada impossível, sabe? É realizado de maneira assim muito tranquila, é a parceria família e escola também, então tudo flui naturalmente. Então, tem que ter calma nesse início de ano, tem que ter muita paciência dos dois lados, tanto escola quanto família, para tudo fluir bem e o ano letivo correr tranquilamente. Exatamente, até porque quando a família caminha junto com a escola, tem de tudo a dar certo, né? Isso é primordial. A família confiar na escola e a escola ser parceira da família. Então, ninguém vai fazer milagre sozinho, ninguém vai fazer nada sozinho. Tem que haver essa união, escola e família. A família já escolheu aquela escola, foi a que ela se sentiu mais à vontade, mais confortável, mais segura. Então, ela tem que confiar, a partir do momento que ela escolheu. E a escola responder a essa confiança que foi depositada, né? Exatamente. Você já tem muitos anos na prática, né? À frente aí das Foi. escolas. Já te conheço também de outros anos, de outras histórias aí, mas eu queria saber de você, essa questão da volta às aulas, ela é muitas vezes, né, ela é tratada como um recomeço. O ponto de vista aí psicopedagógico, o que esse período ele representa emocionalmente para as crianças e para os adolescentes? Você que vivencia tanto isso todos os anos, Você né? sabe que é assim, olha, sempre é um recomeço. Todo recomeço lhe gera uma certa ansiedade. Enquanto essa ansiedade é algo natural, ai, meu primeiro dia, como vai ser minha professora? Quem será minha professora? É algo tranquilo, algo normal. Todos nós, a partir de algo novo, ficamos com essa ansiedade. Aquele Até aí, tudo frio bem. na barriga, até aí tudo bem, até chegar e dominar a situação. Agora, quando se trata, vamos separar um pouquinho, criança e adolescente. Criança, vamos tratar a questão da educação infantil. Educação infantil, aos 2 aninhos, aquela criança que está acostumada só no convívio familiar. Ela só conhece a família. Ela não foi para nenhum outro espaço que não seja com os pais, os avós, a família que está ali inserida no contexto diário. Então, essa criança, ela tende a ter uma ansiedade. Então, aparece o choro, às vezes diarreia, às vezes o vômito, de tanto que chorou, o nervosismo é tanto. Por quê? Ela está com medo da perda e da separação daqueles adultos que convivem diariamente. Então, ela chega num lugar novo, com pessoas que ela nunca viu, e ela vai ficar sem as pessoas da sua segurança. O seu porto seguro saiu dali daquele espaço. Nesse momento, o que eu sempre indico? A família tem que confiar
E a escola tem que estar sempre preparada para receber essas crianças. Então, a criança está chorando. Tá, ela vai chorar porque a despedida é muito dolorida para ela, e até então a escola vai procurando meios de inseri-la num processo de calma. Então, vai apresentando brinquedos, vai apresentando toda a novidade da escola, tudo que tem ali naquele espaço, para ela ir acalmando. Nesse processo, a escola também tem que ser parceira e verdadeira da família em não mentir. Ah, ela parou, porque ela vai parar. Mas pode acontecer da criança chorar excessivamente, do horário que entrou ao horário que saiu. Então, a escola tem que ser verdadeira e falar, olha, venha buscar mais cedo, né? A família pega confiança. Venha buscar um pouquinho mais cedo, venha aqui para ver a troca da roupa, porque às vezes existem crianças nessa faixa etária que ainda usam fralda, a maioria deles chega na escola usando fralda, e a criança é uma agressão você tirar a roupa. Para ela representa, por que está tirando também minha roupa? Ela associa a injeção, que são as vacinas que ela está acostumada a tomar. Ela associa que então ali o que vai acontecer, né, de diferente que está tirando minha roupa. Por quê? Então, nesse processo, eu sempre costumo dizer para a escola, não force a troca de roupa. A criança não quis lanchar, seja verdadeiro. Ligue para a família e diga, olha, ela não comeu. Você quer vir buscar mais cedo? Para que ela possa alimentar-se normalmente em casa, no horário. Então, isso daí vai criando um vínculo e uma segurança para a família. Então, a família vai ficando mais segura. 3, 4, 5 aninhos, que ainda é da educação infantil, também. Pode ser que ela fez 2 aninhos em uma creche menor. De repente, com 3, a família resolve colocar numa escola maior, num colégio, que é algo amplo. Então, é um novo para esta criança também, seja com 3, com 4, com 5. Ela também está passando por um processo de adaptação. Então, também precisa utilizar maneiras dela adaptar-se de uma forma segura. O que eu sempre digo aos pais, nunca saia nesse processo de início, de adaptação mesmo, nunca saia fugido. Porque às vezes eu já vi pai que assim, olha, eu vou ficar aqui olhando um pouquinho, já já eu saio. O pai sai correndo. Cadê? Então, para a criança, ela não entende que esse pai vai voltar, que essa mãe vai voltar. Ela entende que sumiram e largaram ela ali. Então, eu sempre digo, falem a verdade, fala, eu vou comprar o doce que você gosta, eu vou buscar a maçã que você gosta, eu vou buscar fruto, doce, o brinquedo que está lá em casa. Entende? Alguns casos também existem crianças que querem trazer um objeto. E, às vezes, isso gera um certo conflito na escola, que fala, ai, não, mas aí vai destoar a sala, os coleguinhas vão dispersar. Então, não. Deixa a criança entrar com aquele objeto, depois conversa. Nós vamos ao parque, vamos guardar para você não perder lá no parque? Então, a criança vai entendendo, vai compreendendo tudo isso. Tudo é uma questão de conversa, né? Conversa, nesse momento de adaptação. Muita conversa, uma conversa verdadeira, a escola com a família, para que a família pegue segurança. A mãe que está insegura, eu já vi casos assim de mãe que não consegue ir embora, fica dentro do carro ali com o celular na mão esperando tocar, porque a escola vai ligar que o filho chorou. A gente vê muito. Né? E aí eu falo, não precisa nada disso. Vai para casa, se acalma, porque o adulto é que passa segurança. Ele passa tranquilidade ou agitação para a criança. Se eu estou chorando, que meu filho está entrando também, sem me dar tchau, ele vai falar, ué, por que minha mãe está chorando? Eu estou entrando onde? Então, o subconsciente dele vai ficar na dúvida, né? Porque acontece, criança que não chora e a mãe chora porque o filho não chorou. É cruel, uma partida, árduo, né? Dolorido. Né? Só quem passou, que teve filho, tanto sabe do lado que de não cá é como fácil. do lado de lá. Então, assim, a mãe está sofrendo também, porque Sim. o filho está desprendendo um pouquinho dela, né? Aquelas horas não fica mais com ela. É sempre então, aquela questão, cruel. Como é que ele vai ficar? Como é que ele vai ficar assim? Fica uma interrogação na mente da gente, né? É claro que fica. Mas eu falo sempre isso, passa segurança. E assim, no período que antecede a entrada na escola, eu também sempre digo, vai preparando o emocional, deixa ela ouvir muito,
Vai para a escola, você vai conhecer novas pessoas, você vai encontrar uma professora que é uma professora que é amiga da mamãe, ela vai estar lá para olhar você, vai estar para cuidar de você, vai te ensinar muitas coisas. Você vai conhecer outros coleguinhas, você tem a mochila, olha a tua mochila, deixa a criança participar do processo todo. Que aí a criança vai... Essa conversa, quando o pai for colocar ali o seu filho na escola, ela é muito importante que você já venha conversando, né? Com certeza. Já venha há muito tempo ali conversando, falando, certeza. repetindo. Porque muitas vezes o que é que a gente vê? Os pais focam ali no material escolar. Só no vou dar isso, vou dar aquilo, vou comprar isso, isso, aquilo. Compra aquela lista inteira, sai satisfeito tudo ali da mais bonito. papelaria, tudo mais lindo, maravilhoso. E esquece um pouco dessa questão do impacto emocional ali no momento. Ele até pensa, né, mas não vem fazendo esse trabalho gradual que é para ser feito. Eu sempre digo, quando vai colocar na escola, prepara a criança. Prepara. Fala, olha, você vai para a escola, o ano que vem, o mês que vem, a mamãe vai comprar, vamos lá. Então, a criança está participando da compra do material, mas ela sabe para o que é. Né? Ela, olha, sua mochila para você ir para a escola. Vai frisando isso que o subconsciente vai compreendendo. E ela vai adquirindo a emoção de que ela não vai ficar com a família, mas ela vai ficar com pessoas maravilhosas. Então, o que precisa é preparar. Muito e sempre isso. Aquela questão, eu vou te deixar, mas eu vou te buscar. Volto para te buscar. Volto para te buscar e sempre está frisando isso, enfatizando isso, né? A mamãe vai ao supermercado, porque também ela pensa assim, onde minha mãe vai? Por que minha mãe vai ficar em casa e eu não posso estar com ela em Adriana, casa? a questão da previsibilidade, né? Sim. Isso faz uma diferença muito grande. Total. A criança não chega de surpresa num ambiente. É só nós, adultos, nos colocarmos no lugar. Nós, adultos. Chega num lugar que você não conhece ninguém. Exatamente. Você não fica à vontade. Então, não imagine, por que a criança de 2 anos tem que ficar? Principalmente. Entende? Por que ela tem que ficar e entender tudo naquele exato momento? Não. A criança, a gente tem um tempo para preparar. Então, é só saber preparar, saber conversar com a criança, que a adaptação acaba acontecendo de forma bem tranquila. Aí, nós vamos para o 1º a 5º ano do fundamental. 1º ao 5º ano do ensino fundamental, as crianças, às vezes, também mudaram de escola ou mudaram de sala, separou aquela turminha que estava estudando junto no infantil e no 1º ano separa os coleguinhas, então são novas amizades. Então, a família também precisa ir preparando e até as próprias famílias estarem preparadas para essa mudança. Porque, às vezes, a criança está ali adaptada e a família, mas eu queria que estudasse com aquela coleguinha, né, fulana de tal, porque elas vêm junto desde o infantil e não quer proporcionar o novo para a criança, a nova amizade. Não quer dizer que serão inimigas, que nunca mais vão se encontrar. Boa Vista é maravilhosa, nos proporciona várias praças, o clima é muito favorável para a gente marcar de encontrar aquela criança que não estuda mais na sala do meu filho, encontrar numa praça, encontrar para tomar um sorvete, ir ao shopping. Então, tem momentos que dá para você estar mantendo a amizade, mas proporcionar que o teu filho esteja aberto a novas amizades. Exatamente, porque a nossa vida ela é um constante desafio e é isso que a gente deve enfatizar para os pequenos ali desde cedo, né? Essa questão do novo, das mudanças e principalmente nesse período aí de início de escola, de readaptação, de recomeços. E é através da escola que a gente faz a adaptação para o novo. Exatamente. Né? É na escola. Porque o 1º ao 5º ano, o que eles começam também, às vezes? A ansiedade do primeiro dia. Tem muita criança que, dá dor de barriga, como falei, dá o vômito, dá dor de cabeça. Ela não consegue lanchar, porque ela está numa escola nova, ela está com turma nova, são coleguinhas novos, os coleguinhas ficaram lá na outra escola. A professora é nova, tudo é novo para ela, principalmente quando ela vem de uma escola talvez que menor para uma maior. Então, é um desespero mesmo, né? Assim, mesmo para as crianças de 1º ao 5º. As mudanças 5º ano tem uma outra questão de ansiedade, que no 6º muitos mudam de escola.
Porque nós estamos falando num contexto geral. E, às vezes, o 5º ano, a prefeitura, a criança vai na prefeitura até o 5º ano. De repente, no 6º, muda para um colégio militar, muda para uma escola estadual, ou até mesmo para uma da rede particular, e aí separou aquela turma que vinha. Então, aí também, 5º ano, vem a ansiedade da separação no 6º, porque muitos fazem as provas para os colégios militares, né? Então, ele vai deixar aquela turminha para trás, porque não é a turma toda que passa no teste, né, no seletivo. Exatamente. E a gente falando de todas essas mudanças, de readaptação, do novo, mas existe um tempo normal aí de adaptação após as férias? Quando é que essa dificuldade ela deixa de ser esperada, né, e passa a ser aí um alerta, Adriana? Um alerta é a partir da 4ª semana. Se em 4 semanas estiver assim, precisa procurar ajuda de um profissional específico. Seja um psicólogo, seja uma conversa. Eu sempre sou a favor da conversa primeiro na escola, para ver o que está acontecendo. Então, ter essa parceria com a escola, né? Os diretores, coordenadores, não são pessoas intocáveis. Que às vezes as pessoas, eu não quero, tenho vergonha. Só que não precisa disso. Vai lá, conversa. Olha, minha filha, meu filho não está se adaptando. O que a gente pode estar fazendo? Meu filho todos os dias chora. Meu filho todos os dias tem enxaqueca só aqui na escola. Meu filho não está dormindo. Porque conforme a ansiedade vai aumentando, os sintomas também vão aumentando. Então, deixa de ser físico, já passa a ser comportamental, que a criança fica irritada, ela fica briguenta, ela fica muitas vezes, quanto maiorzinho assim, ela fica respondão em casa e às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Tem uma outra questão também comportamental que afeta o sono, afeta o apetite, ou ela come demais ou ela come de menos. Então, se você vê que está acontecendo várias mudanças, que seu filho era de determinado comportamento até aquele momento de ir para a escola nova ou de ir para a escola, e isso mudou totalmente, então você precisa acender um alerta, a partir da 4ª semana já procurar uma ajuda. Primeiro a escola, depois às vezes uma ajuda até profissional, para que a criança consiga sentir a segurança. Alguma coisa na segurança da criança, do passar a segurança para a criança está falhando. Então a gente precisa, às vezes, entender. Fazer essa investigação, Fazer né? Ver de onde está desencadeando tudo aquilo ali. Às vezes foi um coleguinha que ela tentou brincar no primeiro dia, foi bem no primeiro dia, tentou brincar com um determinado coleguinha, o coleguinha deu um empurrão que não queria, pronto. Já basta, é um bloqueio. E às vezes a criança não sabe expressar. Ela não sabe falar, foi porque o colega me empurrou que eu não... Então, ela não sabe, aí ela muda o comportamento, ela não quer mais, ela passa a repugnar aquele local. Porque naquele local acontece alguma coisa. Por uma atitude, por uma ação, por uma questão. Quando criança, como você relata bem, os que ainda não sabem se expressar, às vezes até os adultos, os adolescentes, por exemplo, acontece uma determinada situação, ele não quer falar. Né? O adolescente, ele vem muito assim, já de 6º a 9º, ensino médio, vem a ansiedade por aquela questão assim, será que eu vou ser aceito no grupo? É muito isso, é a necessidade da aceitação. Exatamente. Será que eu serei aceito no grupo? Será que esse grupo que eu estou indo agora, será que eles são... De que maneira? Será que eles pensam como eu? Será que eles conversam as mesmas coisas? Será que vão gostar de mim? Será que gostam de mim? Sabe? Então, assim, será que gostam das mesmas coisas que eu gosto? Dos mesmos passeios. Às vezes até a gente adulto tem esses pensamentos, né? A gente quando vai entrar num trabalho, num outro trabalho, a gente chega, nossa, será que a gente vai se adaptar? Será que eu vou ser bem aceita? Será que vão gostar de mim, do meu trabalho? O novo sempre é uma interrogação para qualquer faixa etária. Sempre é um desafio, né? Sempre é um desafio. Você vai começar no emprego novo, você fez aquilo a vida inteira em determinado local. Só a mudança do ambiente já te gera uma insegurança das pessoas que vão estar lá. Então, o adolescente não é diferente também, né? E já a nível médio, vem a ansiedade também assim. Estão esperando que eu seja o melhor, estão esperando que eu passe num vestibular da federal ou da estadual.
meus pais estão esperando, a família inteira está esperando. Eu quero, eles também já têm a vontade, a opinião deles, né? Eu quero passar em determinado curso, em determinada faculdade, em determinado estado, que às vezes não é nem aqui que querem ficar. E às vezes eles começam a se preparar tanto e essa ansiedade vai aumentando. Então também, eu sempre aviso, dou um alerta, pais de terceirão. Não é que só no terceirão vai se preocupar com vestibular, mas pais de terceirão, observe o comportamento, porque a ansiedade pode até começar a provocar situações físicas, uma reação, Exatamente. né, de às vezes o isolamento social, não quero saber mais de amigo porque eu tenho que estudar para o vestibular. E ele precisa do convívio social, né? Então, assim, tem que ver as punições que ele mesmo faz com ele. Ah, eu não vou namorar, né? Porque eu estou estudando para o vestibular, meu foco é esse. Então, assim, não é que eu estou dizendo também que tem que ter namorado, tem que sair, tem que passear. Mas a gente precisa ver mudança de comportamento. O alerta é sempre mudança no comportamento para tudo. Isso é muito sério. Todo assunto que a gente vai olhar para um adolescente, observa a mudança no comportamento. Ele era uma pessoa que tinha muitos amigos. Hoje ele não conversa com mais ninguém. Não tem rede social, não quer saber mais de conversa com ninguém. É um alerta. Ele saía, ia para os aniversários dos colegas, às vezes marcava um cinema, um shopping, alguma coisa, uma corrida de bicicleta, uma caminhada, né, uma academia que fosse, e hoje ele não faz mais nada disso. Então, é um alerta. Por que ele não faz? Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Hoje, tem a situação assim das telas, que acabam também desenvolvendo uma certa ansiedade, porque eles também observam assim, eu vou estudar em determinada escola e fulano que estuda lá posta que fez a viagem para Disney, que tem, de repente, determinados materiais, né? Aí começa a comparar. Isso é muito ruim. Isso gera uma ansiedade. Então, ele vê que o lápis dele é um lápis mais simples, porque a caneta do outro é uma caneta importada, um caderno sofisticado, né? E aí um ponto importante onde nós pais não podemos tirar os olhos, né? Não pode. E conversar sobre essas questões. A realidade da família. Sim. Sim, a família dele pode dar essa condição, mas nós não podemos. Mas você tem um tênis tanto quanto ele, que te leva para a escola, que protege os seus pés, né? Se você tem uma mochila, você tem um material, você também é capaz de estudar. Porque hoje a rede social te mostra foto, você não vê ninguém feio em rede social. É todo mundo bonito. Todo mundo é bonito. É tudo perfeito. As melhores viagens, os melhores passeios. E às vezes a gente vê fotos de viagens que a gente nem sabe se na realidade aquela foto, aquele sorriso. Mesmo. E se aquele sorriso não foi no momento da foto? Que às vezes a família viaja, briga-se tanto e nem foi tão prazerosa a viagem, mas postou. Então, né, na rede social. E o outro, às vezes, já era uma ansiedade que fala, poxa, eu fiquei aqui em Boa Vista, eu não fui nem no cantar. Exatamente. Modo de dizer, né? Acontece muito, infelizmente, né, hoje em dia. Então, a família também precisa passar muito a realidade para o adolescente. Isso é muito importante. Eu acho muito bom quando eu vejo adolescente, quando converso com um adolescente, que eu vejo que fala, não, mas isso daqui é assim, eu tenho tal caderno, mas é caro mesmo, não sei o quê. Uma vez eu tive uma aluninha que era do 5º ano, e um coleguinha jogou a mochila, e ela veio na minha sala e fez assim, tia, minha mãe trabalha muito, e ela faz muito sacrifício para comprar meu material. E o colega quase quebrou a minha mochila, porque ele jogou a minha mochila. Eu fiquei assim, eu chamei aquela família, chamei a mãe, eu falei assim, parabéns pela educação, a consciência que a sua filha tem em relação ao material. O trabalho de conscientização e realidade. Isso porque é muito eu falei, importante. gente, que maravilha isso, tua filha saber que o colega não pode quebrar porque você trabalha muito e você faz muito sacrifício para comprar o material dela. E é verdade. E é bonito de se ver isso, né? Bonito isso de se ver, né? Então, assim, a família tem que falar muito a realidade. Olha, você tem condições, sim.
Você estuda em uma escola boa, sua escola é maravilhosa, você tem bons professores, você está lá para aprender. Então, assim, o material que o outro tem, o tênis que o outro tem, não importa. Você está indo do mesmo jeito, para a mesma escola. Entende? É essa realidade que precisa passar. E não só também de ostentação, né? Ostentação de tudo do melhor, tudo do mais bonito. Isso deixa, muitas vezes, o adolescente muito angustiado. E é muito bom esse tipo de conversa que a gente tem para os pais terem aí o norte de estar conversando com seus filhos, de estar levando essa orientação. Mas uma coisa mais importante ainda é a gente tocar nesse assunto sobre a ansiedade, que onde há uns anos atrás a gente não falava Não muito. se falava. E depois desse boom da pandemia, onde muita gente veio ficar com ansiedade, Sim. eu até então achava que a ansiedade era uma pessoa acelerada, uma pessoa que queria dar conta de tudo ao mesmo tempo, que eu achava que eu era assim até então, ter a ansiedade crise. Sei. E aí a gente começou a descobrir que nossas crianças também estão ficando ansiosas. Estão. Cada vez mais cedo. Em termos cedo. de rede social, em termos comparativos e cada vez mais cedo. E por N situações vivenciadas ali por família e ali o seu contexto, né? Então é muito importante a gente estar falando nessas questões e essa dica super válida que você está trazendo para a gente da questão de estar sempre falando a realidade das coisas, né? E não se diminuir, ninguém é maior, nem menor, nem maior do que ninguém. E assim, seguir a vida da forma que der para seguir, né? E você sabe que essa ansiedade é onde acontece a dificuldade de aprendizagem. Exatamente. Os distúrbios de aprendizagem, eles vêm porque eu não estou concentrado no que meu professor está falando. Eu estou concentrado em olhar o que o outro tem. Eu estou concentrado em ver que aqueles dois ali são amigos e não me chamaram. Eu estou concentrado que vai ter a festa do aniversário de fulano e eu ainda não recebi o convite. Será que vai me convidar? Então, aí eu não estou focado no que o professor está fazendo lá na frente. Então, o foco também é importante que a escola trabalhe com essa questão de puxar o foco. Né? Hoje, muitas escolas já vêm trabalhando, fazendo várias atividades dentro de suas disciplinas, dentro do contexto, a questão de foco e concentração. Porque também com as redes sociais se perdeu muito. Eles conseguem conversar em 3 grupos diferentes aqui no celular, mas não conseguem, na sala de aula, prestar atenção no professor e em 3 coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. É mais importante. Então, hoje as escolas fazem um trabalho de puxar a importância de se prestar atenção numa explicação. Quando você presta atenção numa explicação, você não precisa passar uma semana, na semana de provas, trancado num quarto estudando. Você pode ter tua vida normal e revisar os conteúdos. Entende? Porque você prestou atenção naquela aula, você fez as atividades ali decorrentes da aula e tá tudo bem. Entende? Então, assim, o foco hoje é algo que a gente tem que trabalhar muito também. A questão de foco e concentração. Né? Isso a gente consegue, assim, de acordo com as faixas etárias, e trabalhando várias estratégias. Isso tem sido um dos pilares, né, Adriana? Até detectar hoje as várias formas de estudo que são detectadas, que antigamente, há alguns anos atrás, a gente não detectava, né? A questão do TEA, a questão do TDAH. Sim. E vários outros aí, essas problemáticas, né? Que eu acho, assim, a escola um ponto-chave, um ponto crucial, sim, que ajuda os pais a terem essa visão maior, né? Mais ampla da situação, do que aquele filho está passando. O que são N situações. Tem a família que já detecta, que já vem ali com o laudo para a escola, e tem aquelas famílias que não viram e muitas vezes não aceitam. Às vezes está visível ali, né? Aquela criança tem alguma dificuldade. Você está percebendo, principalmente quando a família é atípica e ela olha do lado, mas você não pode falar nada, que você não é profissional, você não vai abordar. Então você fica ali na sua, mas olha, ele tem alguma coisa. E aí você percebe, está visível ali, alguma daquelas características o teu tem. E aí a pessoa vai e não aceita, não, mas ele não é autista, não tem isso, não tem aquilo.
E fica essa questão. E o que acontece isso? É prejudicial. Totalmente. Os pais não têm respaldo, não têm um laudo, essa criança vai ser apontada ou por questão comportamental, né, forma Sim. diferenciada dela Sim. ser. E vem os julgamentos da sociedade. É danado, é indisciplinado, a mãe não dá moral, a mãe não dá limite. Sempre sobra sempre para a isso. família nesse sentido. Sempre dizem, né, dessa forma. A- Essa mãe não tá vendo que ele bate? Verdade. Essa mãe não tá vendo? É desse Será jeito. que essa família não tem agressão em casa? Será que os pais se espancam? Então, assim, é algo assim preocupante quando a gente percebe. Escola também não pode dar diagnóstico, né? Mas pela experiência, pela prática pedagógica, pelos anos em exercício, a gente percebe. A gente consegue perceber que alguma coisa ali não está bem e a gente às vezes já até sabe o laudo. Só que é muito difícil você abordar, porque a família tem a resistência de não aceitação, mas também ela fala assim, mas na minha família ele é a única criança. E às vezes eles não percebem porque realmente é o único neto, o único sobrinho, o único filho, é a única criança daquela família. Então, para eles, tudo que aquela criança faz está normal. Subir, descer, pular, virar cambalhota, é um TDAH? É uma agitação? Mas acho que é porque ele tem muito adulto que faz tudo por ele. Então, eles não conseguem perceber a situação que às vezes precisa da ajuda de um profissional. E a mesma coisa acontece com TEA. TEA, às vezes, a família percebe que tem alguma coisa diferente, mas fala assim, poxa vida, acho que é coisa da minha cabeça. Mas deixa eu pesquisar aqui. Aí pesquisa na internet, ao invés de procurar um profissional, fazer os testes, ver os exames todos complementares, para ver e chegar num diagnóstico, não. Vai para a internet e fala, isso ele tem, isso ele não tem. Isso ele tem, isso ele não tem. Aí o que acontece? Fica a dúvida. Aí quando vai para a escola e os profissionais da escola percebem, então fica, mas eu acho que a escola está exagerando. A escola não está com paciência para o comportamento do meu filho. A escola não está querendo o meu filho matriculado aqui. Então, assim, vários casos que eu já atendi ao longo de 41 anos de escola. Muito tempo. Né? 41 de escola. Então, assim, ao longo dos pais, assim, as famílias que eu atendi, graças a Deus sempre foram muito compreensivos quando a gente abordou, a gente fala que, sabe, assim, é o modo que vai se colocar, porque é dolorido, você está falando do bem mais precioso que aquela família tem. Você não está falando do carro, da casa, da roupa daquela pessoa, você está falando do filho daquela família. Então, o cuidado ao falar, o cuidado com aquela mãe, qual é a mãe que quer receber uma afirmativa negativa do filho? Verdade. Para pensar. Olha, o teu filho não para quieto, teu filho não para sentado, teu filho corre, teu filho... Ninguém quer. Então, é o cuidado. Percebo uma agitação, eu percebo que o seu filho está com alguma dificuldade em concentrar-se, em parar um tempo maior sentado. Então, a linguagem muda. Então, eu sempre digo, cuidado com o modo que vai colocar, porque é dolorido você ouvir. E já acolhi também muitas mães assim que chegaram com o laudo sem saber para onde ir, para onde começar. E também marca infinitas terapias que o menino não tem mais 1 minuto para brincadeira por um momento dele. Então eu falo, cuidado. Isso também sobrecarrega, Sobrecarrega, né, demais. Não é saudável demais, né? Nem Demais. de menos, nem não, de mais. De tem menos, que saber equilibrar, né? Quando você se nega, você está negando começar as terapias em tempo para que ele consiga desenvolver-se o mais natural possível conforme a faixa etária. Só que quando você também sufoca essa criança, você gera um estresse e onde pode desenvolver uma ansiedade nessa criança. De tanto que ela entra no carro para ir para uma fono, para ir para a ecoterapia, para ir para a psicopedagoga, para ir para a psicóloga, para ir para terapia ocupacional. Isso é desgastante para a gente que leva, que vai para cima, vai para lá, Imagine vai pro outro. ele que não sabe às vezes nem para onde que ele está indo. Exato. Que ele só sabe entrar no carro e sair num determinado local. Ele só sabe que chegou ali, que ele sabe então quem é
o profissional, normalmente chamam de tia, né? Que vai atender. Entende? Então, assim, tem que aceitar, vai, mas também, assim, não sufocar. Eu sempre digo, não sufoca a criança com tanta. Vamos ver, a dificuldade maior é o quê? É a fala. Então, vamos optar, a fono é extremamente necessária. A terapia ocupacional, psicopedagoga ou a psicóloga? Vamos observar. Está com a dificuldade na escola? Não, então vamos deixar um pouquinho a psicopedagoga. Ah, mas ele está com muita dificuldade comportamental. Vamos então para a psicóloga. Vamos. Ah, ele tem dificuldade para escovar dente, para almoçar, para comer sozinho. Vamos então para a terapia ocupacional. Então vai olhando o que é a maior dificuldade. Porque você sufocar uma criança que estuda, ela já fica de 7 ao meio-dia na escola, né? À tarde, de 2 às 6 da tarde, as terapias todas. Aí depois ela chega em casa, ela ainda tem também a tarefa da escola para fazer. Que hora ela brincou? Ah, Adriana, mas as terapias são brincadeiras, são normalmente com brinquedos, com jogos. Sim, mas é ela e um adulto interagindo e tudo foi proposto que ela fizesse. Tudo foi direcionado, né? Tudo foi direcionado, teve um objetivo, aquela brincadeira. Objetivo, com certeza. Agora, quando ela pega seus carrinhos, sua bola, sua bicicleta e brinca livremente, a criança precisa disso. Isso é tanto para os típicos como não típicos, né? Toda criança precisa de um momento para brincar. Porque esse exagero de atividades, digamos que não seja terapias, mas eu coloco meu filho no inglês, no espanhol, eu coloco no futebol, na luta, eu coloco na luta, eu coloco no balé, eu coloco em infinitas atividades que ele também não tem tempo para brincar. Então você está perdendo a infância, a fase de infância. Gente, esse tempo da brincadeira não volta. Não volta. Ele precisa brincar. Ele precisa correr, ele precisa livremente. Entende? E eu digo sempre também assim, criança que é sozinha, que é filho único, neto único, que não tem convívio com outras crianças, ela precisa ir para a pracinha. Ela não pode brincar também só no quintal de casa ou na casa, né? Ela precisa ir para uma praça, ela precisa ver outras crianças. Uma atividade que seja grupo. Então, é o balé, é o judô, que tem outras crianças ali, é o futebol. Infinitas atividades que ele possa brincar. Então, eu sempre digo que a brincadeira, ela também ajuda no processo da criança não ter ansiedade, porque ela extravasa todo ali na brincadeira. Todos os seus medos, seus traumas. Ah, porque ele caiu de bicicleta, então ele não sobe mais. Não, vamos lá, levanta. Caiu, depois passa, vamos lá. Não é desvalorizar o tombo e o machucado. É falar, eu sei que machucou, mas você é forte, valente, corajoso. Bora lá, de novo. Entende? Você encorajar a criança. Né? A gente depara muito com criança que, eu tenho medo de subir na escadinha do escorregador. Aí quando você vai conversar com a família, porque um dia eu levei na pracinha, caiu, nunca mais deixei subir no escorregador. Não, ele tem que aprender a subir. Entende? Então porque vamos isso subir, ele leva para a vida, subir né, Adriana? vigiado. Vamos lá. Porque os medos, eles vão só aumentando. Eles vão só aumentando. Seja através de uma brincadeira ali que ele bloqueou, mas isso ele pode levar para a vida adulta, né? Todas as brincadeiras, se você for fazer uma relação com o que ele vai usar na fase adulta, você tem ligação toda brincadeira. A gente pode fazer uma lista de brincadeiras relacionadas a comportamentos adultos, né? Assim, que vão favorecer na fase adulta. Adriana, mas você com toda essa experiência, 41 anos 41 de educação, de nossa, escola. muito tempo, viu? É uma experiência aí muito grande. Que tipos de dificuldades vocês costumam, né, aparecer ou se intensificar aí no início do ano letivo? No início do ano são essas ansiedades, né? Essa adaptação, fazer o melhor para a adaptação das crianças, observar estratégias de que vão deixá-los mais tranquilos, mais seguros. Então, é sempre desenvolver, buscar estratégias para desenvolver a autonomia deles dentro das escolas, dentro do processo todo de início de ano, para que eles sintam-se seguros e consigam
né? Desenvolver depois da terceira semana, assim, de aula, já está tudo muito mais tranquilo. Por isso que eu sempre falo, um alerta é a quarta semana, se ainda continuam aqueles comportamentos do primeiro dia, então é bom procurar um profissional. Adriana, outro ponto crucial que a gente vivencia, né? Tanto independentemente da questão social, independentemente de raça, de cor, de questão social, classe social, as crianças que enfrentam aí os problemas familiares, né, ou as mudanças em casa, elas podem apresentar dificuldades escolares, mesmo aí sem os transtornos específicos? Com certeza. Uma criança que vivencia dentro de casa a questão de violência doméstica, conflitos, né? Não é nem espancamento, nada disso. A gritaria, às vezes, de um casal que está em desentendimento, um gritando com o outro, a criança não sabe o que vai acontecer. Então, ela fica em estado de alerta. Já tivemos, assim, crianças, eu já atendi crianças que não sabiam o que era a gritaria, que ficavam brigando muito, e escreveu na tarefa uma vez. Nossa! Socorro, ajude minha família. Gente! E aquilo me deixou triste. Isso eu juro para você, né, que eu choro, sabe? Da de ver uma situação, né, dessa. Porque eu falo, como tá o coraçãozinho dela? O pensamento dela tá lá na casa, gente. Ela não tá aqui. Ela não tá concentrando Ela não tá ali. aqui. Ela não está. Eu falo, sabe, assim, com os professores e tudo, a equipe, né, de escola, eu falo, gente, essa criança não está aqui. Chamou a família para conversar. Com certeza, nós temos sempre que chamar. Aí cabe à escola sempre chamar a família, falar o comportamento que está apresentando, né? Como a gente já viu anos anteriores, eu tive famílias que tinham envolvimento com a questão de droga. E a criança brincava de fazer uma carreirinha de areia e falava assim, isso daqui é sal que eu vou lamber. Aí eu, epa, que sal é esse que vai lamber? Quando chamo a família, a mãe veio e falou, ai, porque o pai cheira cocaína na frente dela. Misericórdia. Entende? Então, assim, você fala, meu Deus, essa criança não está aqui. Ela está lá no contexto. Como você fala, vamos lá, brinca, liga aí pedindo uma pizza, vamos brincar de comer pizza, liga pedindo uma pizza, como que a gente faz e tal. Tempo que a gente ligava que não tinha WhatsApp, um aluninho, eu quero uma pizza, mas eu também quero 2 cervejas. Aí já te acende um alerta, família bebe em casa, entende? Então, esses são os desafios fica, né? Que aí você fala, como que eu quero que essa criança aprenda? Então, o professor, ele tem que estar muito sensível ao que ele está vendo de comportamento. Eu, enquanto professora, eu não posso julgar que o teu comportamento é porque você é bagunceiro, porque você é indisciplinado, porque você não tem uma mãe que educa, porque você é mesmo essas crianças agitadas, essas crianças maldosas. Não, gente. Por trás desses comportamentos existe algo escondido. Ela não sabe expressar. Até o desenho da criança, se você for observar o traço, existem psicólogos que trabalham só com desenho, com a questão de olhar o traço, até o traço do desenho diz o que essa criança está sentindo. Entende? Então, assim, eu tenho que ter muita sensibilidade. Adriana, então quer dizer que o professor vai ser paranoico, vai olhar a criança? Não. Ele vai ser sensível ao comportamento. Criança que faz de tudo para chamar atenção, vamos pensar em estratégias. Vamos deixar ele ser meu ajudante. Vem cá, você vai me ajudar. Mas você não pode bater nos coleguinhas, que meu ajudante não bate nos coleguinhas. Entende? Então, vamos criando estratégia, deixa ele se sentir importante, deixa ele ver que você está observando. Quando eles pegam confiança, conforme eles vão crescendo, os adolescentes também, acabam nos passando o que eles estão vivenciando. E muitas vezes não precisa nem o professor fazer todas essas estratégias para adquirir a confiança. O professor é tão referência para o aluno. Eles procuram na hora e já começam a te falar. Já começam a jogar ali muita coisa. E você sabe que, olha, é muito engraçado. Eu falo, gente, como que até agosto eu era diretora de um colégio, né? Então, assim,
eles vinham e procuravam. Eu falava, gente, para um adolescente estar procurando a diretora da escola, meu Deus do céu. Eu atendia todo mundo porque eu falava, para ele estar me procurando, ele está com algum problema. Porque quando que alguém vai procurar a diretora da escola? Você vai procurar o melhor amigo, você vai... Mas não, a gente acabava sendo alguém que, assim, eles têm confiança de que você vai ajudar. Eles têm a certeza que você vai ajudar. Então, eles vêm e se abrem, assim, de situações de conflito familiar. Meu pai não me entende, eu não consigo conversar na minha casa, eu não posso expressar o que eu estou sentindo. Então, eles vêm e nos falam. E quando a gente chama a família, normalmente a gente fala assim, não diz que eu falei, tenta ser amigo, aproxima, se aproxima do teu filho, pergunta se está tudo bem. Porque eu entendo, eu também já tive filho pequeno, tive filho adolescente, hoje eu tenho adultos, fases, né? Hoje eu já sou até avó. Então, assim, eu falo, tenta ouvir o adolescente, porque ele tem vontade de falar em casa, né? Ele tem vontade de se abrir, ele não está vendo segurança para se abrir. Então, isso, assim, às vezes me deixa muito triste. Eu falo, tá bom, eu vou te ouvir. E às vezes a pessoa só quer falar. Às vezes vinham ali na minha sala, tia Adriana, posso falar com você? Pode, querida, senta. Quer uma água? Ah, eu não quero água não, quero só falar com você, porque você deixa as coisas mais simples. Olha. Sabe? Ai, eu tô ansiosa. Às vezes, você sabe com o que estava ansiosa? Porque vem a semana de prova, eu não tô conseguindo me concentrar. Eu falava ali meia dúzia de palavras. Olha, vamos fazer assim, cria estratégia, escreve, lê no dia seguinte. Faz agora, já que a semana que vem que é de prova, faz agora, é escrita, não sei o quê. Você dá uma estratégia para aquele adolescente, ele vem e fala, olha, eu consegui as notas. Ah, eu vou usar sempre essa estratégia que você me deu. Então, assim, a gente às vezes é só tem que querer ter ser sensibilidade, ouvido, né? tem que ter essa sensibilidade. Quem trabalha em escola tem que ter sensibilidade. Os pais estão muito, eu não digo todos, não vamos generalizar, Não. mas tem muitos, assim, pela vida corrida. Existem famílias né? super presentes e eu digo sempre também assim, não é quantidade, é qualidade. Exato. Então, assim, saiu para comer uma pizza em família? Ou pediram aquela pizza em casa? Guarda, criatura, pelo amor de Deus, aquele celular. Meia hora. Você não vai ficar mais rico nem mais pobre porque está resolvendo um negócio. Você não vai deixar de atender alguém ali, um parente, um amigo. Você já observou em restaurante? Eu acho que até o pedido é combinado no grupo da família, porque eu não vejo conversa. Se tem algo que me incomoda, Tá todo mundo ali para com que celular, aquela gente. família foi para um restaurante? Me diga, se é para cada um ficar com o celular. Para que aquele casal, aí eu já vou até, né, fugindo aí das crianças, para que aquele casal foi para um restaurante se é para cada um ficar no celular? Come a pizza com o negócio aqui do lado, mexendo assim. Não larga por e um os minuto, dois não né? se olham. Então, o que está faltando também, eu digo sempre, é o olhar fraterno. A gente não tem um olhar mais nos olhos. Porque o olhar, ele te passa muita emoção. Ele te passa o que você está sentindo, ele te passa raiva. Antigamente as mães da gente olhavam para a gente já sabia que a mãe estava morrendo de raiva, né? Do que o nosso comportamento estava inadequado. Hoje, você não vê o olhar. Então, assim, perdeu-se isso com as telas. E o adolescente está procurando, o adolescente precisa desse olhar. Eles estão adquirindo outras formas, outras maneiras, porque eles não têm isso. Então, eu sempre digo, gente, pelo amor de Deus, vamos ter um olhar fraterno, vamos voltar a olhar para as pessoas, né? É tão bom, é tão gostoso. Você saiu ali para um bate-papo, não tem que ser no celular, entende? Então, assim, as famílias, antigamente se falava tanto da TV, mas se você parar para pensar, a TV era uma só ali na sala e o pessoal assistia o mesmo programa, então era o jornal, porque o pai estava assistindo o jornal, depois vinha algum programa, novela, o que fosse, mas o comentário era daquele programa que estava passando. E estavam conversando Estavam juntos. de alguma forma conversando e já se Interagindo. criticava a TV. A TV afasta a família.
Mas se a gente comparar hoje com as redes sociais, afastou muito mais. Muito Porque às mais. vezes teu filho está no quarto, você não sabe nem o que ele está vendo que ele tá no acessando, celular. né? E aí acaba que você está em outro ambiente da casa e você não sabe, meu Deus, mas cadê o fulaninho? Entende? Já aconteceu várias vezes de, assim, gente até esquecer de ir buscar o filho na escola, anoitecer e esqueceram. Nossa. Da 9 horas da noite, porteiro me ligar para eu ir deixar filho em casa. Adriana, entende? Já vi essas situações. Então, Infelizmente, assim, é acontece. horrível isso. Muito. Você acha que esse adolescente está como? Eu fui esquecido na escola hoje. Já parou para pensar? Uma criança, ela entra em pânico na hora, ela chora, ela esperneia, ela fica desesperada quando vê anoitecer. E o adolescente, o que ele está pensando que ele não está externando? Ele está ali quietinho, sentado, esperando e vê que a hora está passando, está ficando cada vez mais escuro e vai ficando noite. E aí dá um medo de no outro dia, será que isso vai acontecer? Será A que vai criança acontecer? fica traumatizada. Não, a criança fica que no outro dia ela não quer vir para a escola, com medo de ficar esquecida. E o adolescente? Poxa, será que eu sou tão insignificante assim? Que me esqueceram aqui? Será que ninguém sentiu minha falta até agora? Porque o adolescente tem noção de tempo, a criança não. De quanto tempo que eu estou aqui na escola? Eu estou há 2 horas, eu estou há 3, eu estou há 4, esperando. Uma criança que saiu 6, um adolescente que saiu 6, até 9, ele tem noção que ele ficou 3 horas esquecido. Muito tempo Ninguém mesmo. foi buscar. Gente, né? É cruel. É cruel. Cruel isso. Nossa, pelo tempo também que eu já passei em escola na minha época de professora, eu vi muitas situações, Adriana. Nossa, e você com 41 anos deve ter... tem história aí a perder de vista, né? E N situações. Então, assim, aí é onde eu fico com muita dó, porque tudo isso gera ansiedade. Então, quando você vai... Então, vamos para a área da psicologia, para a área da psicopedagogia, que você vai investigar tudo isso. Por que essa ansiedade? Ele não tem motivo para ter ansiedade. Está lá atrás, gente. Está lá atrás. Às vezes, a ansiedade que em muitos adultos manifestou, como você citou no início, a questão da pandemia e tudo... Foram questões que na pandemia afloraram. Exato. Porque vem de lá de trás. São medos, traumas de infância. São coisas de guardadas que ficou guardado numa caixinha. Exato. No momento não se manifestou. Mas depois alguma coisa na pandemia te fez um alerta daquilo. Exatamente. Entende? Todo mundo muito tempo em casa, todo mundo junto. E aí aconteceu muito a questão do próprio medo também da Covid-19 também desencadeou. E isso aí foi um fator muito sério. É um assunto que a gente não falava muito. Né? Até então eu não tinha esse entendimento o que era uma ansiedade. Não. Que eu achava na minha cabeça que era uma pessoa agitada que queria dar conta de tudo ao mesmo tempo, ansiosa, simplesmente acelerada na vida. Não, jamais imaginei que teria crises e que essas crises passam para o corpo, que acarretam... E as crises são horríveis, elas vêm cada vez mais forte. A depressão e tudo. E ela acarreta muita coisa, a depressão. Sim, e várias outras coisas. É uma cadeia, tudo começa, cadeia, uma coisa puxa a outra. Começa na ansiedade leve, vai aumentando. Daqui a pouco a gente vê pessoas que não conseguem respirar, que vão parar no pronto-socorro pensando que está tendo um infarto. Exatamente. E é uma crise de ansiedade, né? Então, assim, e são coisinhas que ficaram guardadas em caixinhas que não foram resolvidas na época, no momento. Isso já vem lá da infância, foram coisas guardadas. Consciente. E às vezes está tão inconsciente, mas que em algum momento ali deu alerta. Exato. Né? E aí tudo vem à tona. Vem. E quando vem... Teu mental, o teu desenvolvimento na questão do aprendizado, do trabalho, da convivência ali com os seus. Né? Gera tudo. Toda mudança de comportamento. Então, vem a irritabilidade, vem a insônia, vem o sono excessivo, porque pode ser. Vem sempre os contrastes, né? Ou dorme demais ou não dorme. Come demais ou não come. Então, vem a questão do desregulamento do apetite. A questão do roer unhas. Quanta gente na pandemia adquiriu o hábito de roer unha em fase adulta? Que é difícil você falar,
Assim, mas um adulto vai começar a roer a unha? Vai. A ansiedade era tanta que ele comia a unha. Entende? E eu digo muito, a pandemia, quem ela mais puniu mesmo foi a criança e o adolescente. Porque o adulto, às vezes, saía para trabalhar, estava ocupado trabalhando online. Não era o que o adulto queria, não era da forma que o adulto se sentia bem. Mas o adulto foi conseguindo driblar. Agora, a criança, ela foi podada de ver os parentes, principalmente os avós, logo no início, que falavam, a criança leva para o idoso. Então, separou. O idoso separou a criança. Então, olha como eles sofreram. Vê quem eles mais amam, que é o avô e a avó, né? E o avô e a avó que queria ver aquela criança, queria ver os filhos, também não podia. Era uma coisa, assim, absurda no início, né? A gente pensa que essas questões, elas não afetam. Que não afetam. Você leva para a vida, você vai... Porque pensa só, mas é uma coisa tão simples, mas são juntando ali, de pouquinho em pouquinho, que você vai ali juntando uma carga emocional enorme. De gota até em gota, tudo o copo isso, transborda. exatamente, até uma hora que dá o boom. E foi nesse momento da pandemia que muitas pessoas desencadearam, se descobriram aí com várias coisas, né? Fora essa crise horrível que a gente estava vivendo, a ansiedade, ela veio aí para muita gente e todo mundo indo no médico, fazendo investigação para tentar descobrir o que é que tinha. E depois a gente começou com outro olhar também para as nossas crianças, que tudo isso afetou. Olha, as crianças que foram alfabetizadas 2020 e 2021, elas carregam sequelas de déficit de alfabetização até hoje. Adriana, as crianças que estavam em período de alfabetização, no período da pandemia, que foram as aulas remotas, foi horrível. Foi horrível. Elas têm dificuldade até hoje no processo de escrita e interpretação. Muito, enorme. Porque elas aprenderam a memorizar aquilo ali. Ha, he, ri, ho, hu, da, de, di, do, du, rádio, né? Então, elas aquela coisa também. A gente viu nesse momento a diferença e a importância que o professor de sala de aula faz. Não é porque você é mãe, você não surte o mesmo efeito de um profissional. De jeito nenhum. Não é. É cada um na sua profissão. Exato. Né? Cada um na sua profissão. Exato. Aquele pai nasceu para ele ser, de repente, engenheiro, não professor. Ele nasceu para ser médico, ele nasceu para ser advogado, ele nasceu para ser a profissão que ele atua, e não professor. Então, muita gente teve dificuldade. E aí, essas crianças que têm essas sequelas até hoje, sempre tem um déficitzinho na escrita, na interpretação. A escrita é toda irregular, ela não tem uma escrita toda certinha. É tudo déficit ainda da pandemia. Aí essas crianças não percebem que elas têm diferença de escrita, elas percebem e gera ansiedade. Eu não escrevo igual o meu amigo, a letra dele é mais bonita do que a minha. Igual você está falando, paguei o reforço, né? Outras mães se preocuparam com a escrita e outras deixaram, não, só dele estar lendo já está bom. Um ponto importante que eu acho crucial é sempre a conversa. Precisa. É sempre a conversa, principalmente as questões comparativas, a questão quando ele estiver se diminuindo. Não pode deixar isso daí crescer. Não pode. Olha, você vai melhorar, tá lhe dando força, dando apoio. A autoestima precisa ser sempre elevada. Existem famílias que falam assim, mas a letra tá horrível. Não fala que tá horrível. Fala, a letra precisa melhorar. Exato. Você concorda que é um outro contexto? Nossa, tá horrível. Totalmente diferente. Se você fala uma coisa que não tá bom, você não vai ajudar, você vai fazer ela piorar. A letra, eu entendi o que você escreveu. Mas vamos melhorar? Vamos fazer um pouquinho mais legível? Mais ainda, né? Entende? Eu entendi o que você quis dizer. Mas será que todo mundo vai conseguir ler e entender? Então a criança fala, acho que não. Ela percebeu. Você deu o caminho. E ela percebeu. Agora, você olhar para uma criança e falar, tua letra está horrível, não, vamos apagar. E você não acha melhor a gente reescrever? Muda o contexto. Exatamente. Então, é isso que tem que ter esse alerta também. Às vezes, a gente se depara também com famílias falando assim, ele não sabe tabuada. Ele não sabe tabuada. Ele não decora a tabuada. Vai decorar, vamos interpretar, vamos entender a tabuada, né? Muita gente fala, ele tem muita dificuldade com a divisão.
Como tá a tabuada? Ah, a tabuada ele não sabe nada. Então tá aí o déficit na divisão. Então é isso que precisa ser entendido. O cuidado que a família tem que ter, a escola tem que forma ter, com que vai colocar. com que vai colocar para aquele ser. Para pensar. Alguém chegar e falar para você, olha, tá horrível esse teu programa, tá? Tá ridículo o modo que você tá conduzindo. Você vai se sentir a pior pessoa, a pior profissional. Por mais que você seja adulta, que você tenha consciência do trabalho que você desenvolve, de como você se preocupa com os detalhes do teu trabalho, imagine uma criança que o importante é que ela fez aquela tarefa. A letra, vamos corrigir com outra forma de falar. A estrutura ali da letra, que não está tão correta dentro da linha, olha só que tem a linha é para a gente escrever dentro dela. Não pode escapar para fora. Então a criança até ri e fala, é verdade. O que você acha? Não é melhor reescrever dentro? Para ficar tudo bonitinho? Então é um outro contexto do que você falar, tá tudo fora. Sabe? Ou então comentar também assim, as notas dele não tá nada boa. Na frente de toda a parentaiada. Né? Que às vezes tá uma reunião de família e fala assim, como Outra é que você coisa... tá na escola? Ah, ele tá péssimo. Não lê nada, não escreve nada. Tá com as notas todo baixa. Não. Ele tá num processo de aprendizagem. Ele tá aprendendo a cada dia. Porque ele é inteligente, ele é capaz. Precisa valorizar e falar, frisar que você é inteligente, você é capaz, você consegue. Eu admiro você. São frases que gravam, memorizam no subconsciente. Amanhã ou depois, na fase adulta, pode essa família faltar. Ninguém é eterno. Digamos que essa família na fase adulta falte. Você sempre vai lembrar no teu subconsciente, aquilo fica. Não, mas a minha mãe dizia que eu sou valente, que eu sou competente, que eu vou conseguir. Então, deixa eu me acalmar que eu vou conseguir fazer isso daqui. Porque às vezes no dia a dia do nosso trabalho tem algumas coisas que a gente fala, meu Deus, como que eu vou conduzir isso daqui? Né? Como que eu vou fazer? Ai, aí você lembra. A nossa vida é um eterno de desafio, frases. né? É um eterno desafio. E outra coisa... Todo mundo sai de casa, nós adultos, para acertar. A gente não sai para errar. Né? A gente sai para fazer o nosso trabalho e acertar. Mas acontece que tem momentos que vem assim algumas demandas que você fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Ai, o que eu faço agora? Né? E aí você fala, não, deixa eu me acalmar, saída, né? Deixa eu respirar, porque eu sei que eu consigo. Né? Eu estudei para isso, eu vou conseguir. Então, a mesma coisa. Mas isso é tudo fruto do quê? Do que foi falado na infância, Exato. na adolescência. Você falar o tempo inteiro que você não consegue, que você é ruim, que você... Então, assim, tem que tomar cuidado. Final de ano, principalmente. E aí, passou de ano, fulaninho? Outra coisa muito Passei. importante. E às vezes a criança, né, tem a dificuldade. Os pais tendem a mania, às vezes não só os pais, quem está convivendo ali com aquela criança, de fazer comparações, Adriana. Também. Eu me lembro de uma coisa que eu levo esse exemplo para a vida, porque eu, quando criança, já nessa vida adulta, eu nunca esqueci. Agora, imagina você dizer isso para uma criança e a gente sabe que marca. Quando eu era pequena, uma pessoa disse assim, uma pessoa da minha família. Você olha fulaninha, filha de fulano de tal, tá se formando. Eu era adolescente, estava saindo da infância para a adolescência. Olha, fulaninha tá se formando para ser advogada, para ser isso, e você não tira nem nota boa na escola, isso, tipo, me diminuindo. Então, assim, nossa, aquilo eu levei para a vida e para mim virar a chave da minha vida. E poderia te dar um bloqueio até de você não conseguir ter se formado em nada. Exatamente. Não ter estudado nada. Exatamente. Não E isso por feito muito nada. tempo me bloqueou. Eu acredito. Até um dia virar a chave. Então, isso é muito importante. A gente, quanto pais, não está fazendo essas comparações. Não está dizendo que o nosso filho não é capaz. Eles são capazes. A gente tem que incentivar e dar força. Sim. Não é verdade? Sim, precisa. O tempo todo. Você sabe que hoje eu tenho meus netinhos, assim, um tem 2 aninhos, um 10 meses, e eu até falo muito, assim, admiro muito, né, assim, a criação deles, porque eu falo assim, olha, é bem por aí mesmo. Eles caem, olha, eu entendo que tá doendo, mas vamos, levanta. Quando eles caem lá em casa, a mesma coisa. Olha, machucou?
machucou. A vovó dá um beijo, vai passar, tá tudo bem. Derrubou alguma coisa, tem gente que faz um drama porque derrubou um copo d'água, né? Tudo bem, caiu. Por que eu, adulto, posso, de repente, bater aqui e derrubar esse copo d'água? E se for uma criança, a gente vai dar uma bronca, vai dar um grito. Tudo isso gera comportamentos futuros de insegurança. Exato. E a insegurança te dá ansiedade. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. A insegurança. Tá tudo bem, derramou. Toma cuidado da próxima vez. Mas vamos enxugar que tá tudo bem. Entende? Pronto. Ontem, meu netinho, almoçando lá em casa, até derrubou assim um pouquinho do arroz ali do prato dele. Aí ele fez, caiu. Eu fiz, tá tudo bem. Depois eu limpo. Ou você prefere que eu tire agora, esse que caiu? Não, depois. Falei, então termina de comer, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. A gente limpa depois, entende? tá tudo certo. Mas a gente vê e não que fazer assim, aquele bicho tem de coisa sete cabeça, né? que, nossa, é uma gritaria com a criança, é uma bronca, é uma coisa absurda que a criança fica, meu Deus do céu, o que Isso eu fiz? causa bloqueios, né, Adriana? Aí é insegurança que gera ansiedade. Toda pessoa insegura é que gera ansiedade. Por que a gente tem medo do novo? Porque a gente está inseguro que a gente ainda não conhece. Exatamente. Entende? Então, toda novidade não te gera insegurança? Então, nós não podemos, nós temos que aproveitar, enquanto são crianças, de trazer para que sejam pessoas seguras. Se a pessoa tem segurança no que ela está fazendo, ela vai para frente sem ansiedade. Ela consegue dominar a ansiedade dela. Entende? Ela consegue incrível. Dominar. Isso é muito... A gente consegue dominar a ansiedade, né? Igual, você, Adriana, parece que você fala assim de uma forma, quando você está dando palestra, que parece que você nem fica nervosa, né? Porque às vezes eu falo, estou um pouquinho nervosa, vou fazer uma palestra de determinado assunto para determinado público. Aí, Adriana, mas você não fica nervosa, né? Você é muito tranquila. Eu falo, não, até eu começar, gera uma ansiedade enquanto eu estou preparando o que vou fazer, os slides, isso e aquilo. Claro que gera uma ansiedade. Só que é aquilo. Se você está segura, você vai e começa. Depois desenvolve. E está tudo bem. Entende? Então, assim, a gente precisa também entender que passar para a criança que errar e ter dificuldade, qualquer um pode ter e está tudo bem. Só me explica qual é a sua dificuldade para eu poder te ajudar. Então, assim, ele não aprende, ele não faz as tarefas sozinho, ele isso, ele aquilo. Gente... Vamos conversar, vamos ver. O que é que você não consegue? Por que você não consegue fazer a tarefa sozinho? Então, assim, eu sempre digo, se tiver uma conversa legal com a criança, desde pequenininho, ele vai ser um adolescente que ele vai expressar o que ele está sentindo. Reduz muito a questão de insegurança e de ansiedade. Agora, quando você não consegue, assim, né, fazer dessa forma... Então, aí você tem que ir aprendendo a lidar com as situações que vão ocorrendo. Exato, né? porque são questões que a gente leva para a vida, né? Leva. E é muito importante a Vai. gente estar tendo essa conversa Vai. aqui agora sobre isso. Muitos pais que estão nos assistindo agora podem compartilhar também, porque isso é uma conversa assim que só agrega para o nosso dia a dia. Isso é Verdade. muito válido o que ela está falando, são anos de profissão. A gente, quanto mães também, que vivencia isso e presencia muitas situações, são questões que realmente, se você não tiver a paciência, né, esse discernimento de saber falar com a criança, são traumas que você causa ali desde cedo, para futuramente pode desencadear Muito aí essa válido ansiedade. você falar paciência, né? Eu sei que a gente tem um dia difícil. Exato. A gente chega em casa, aquela coisa de criança, não sei o quê, não sei o quê. Respira, então. Não vai brigar naquele momento, porque você vai medir força. Entende? Naquele momento, você vai, às vezes, até bater numa criança. Não é nela que você queria bater. Era lá no seu problema, lá no seu trabalho. Mas você acaba descontando em quem você mais ama. Então, eu falo, tá com raiva? Acontece Vai muito, pensar né? um pouco, vai dar uma volta, respira, tal. Porque se a gente for explodir a cada coisa que acontece, né? A criança está desafiando a gente, a paciência da gente o tempo todo, né? O tempo Então, todo. se você for brigar e chegar ao ponto de bater, você vai bater o dia inteiro.
Verdade. Né? Então, Com assim, eu certeza. sempre digo, deixa, respira, não briga naquela hora. Naquela hora você quer falar que ele não sabe nada, não sei o quê. Não, fala, deixa eu tomar pelo menos um copo d'água. Fala, já já a gente conversa. Olha, eu fui na escola, recebi reclamação de que você não anda fazendo as tarefas. Vamos ver qual é a sua dificuldade. Muda o contexto do que chegar em casa. Tô com raiva, tô chateada, tô brava, porque você é assim, assim na escola, a professora disse isso, isso, isso. Então ele perde também a credibilidade na professora, porque a professora contou tudo dele. Então ele fica também com raiva. E a raiva, eu deixo de olhar para aquela professora com a beleza e o encantamento. Eu acabo olhando para aquela professora pensando, maldita, falou mal de mim para minha mãe. Entende? Então é isso que eu sempre falo. E a escola tem que tomar muito cuidado também como fala, né? Assim, Outra coisa também que a gente deve prestar atenção são inúmeras situações, mas outra coisa também que a gente vê muito, acredito, quanto família, você quanto profissional, a questão do casal. O pai caminha desse lado, a mãe desse lado, ou vice-versa. Por exemplo, a mãe está ali dando todos o suporte, o ensinamento, está mais ou menos indo no caminho certo. sim, Enquanto lá vem o pai e desconstrói tudo, tudo cai por terra. Lá vai é. aquela mãe ter todo o trabalho de novo, de falar isso, isso e isso. Peguei, vou contar um exemplo meu que passou dentro da minha casa, eu não tenho problema com isso, e outras mães podem até se identificar com isso também. O que é aquela questão? Não sou muito boa de matemática, então você vai ensinar matemática para ele e eu vou ensinar o português e o resto dos outros conteúdos. Sim. Né? Isso antes de colocar no reforço. Questão de atividades de casa, atividades antes das provas e dar aquele suporte todo. E sabe que vida de mãe atípica não é fácil, né? Tem os atendimentos, Sim. tem a escola do outro também, as atividades que ele tem que fazer, enfim. E aí, num desses dias, a pessoa chegou com a cabeça quente do trabalho, cansado, cabeça quente, estressado, e aí eu falei assim: você vai ensinar matemática? Deixa eu ensinar logo. Eu digo, não, se for para você ensinar com a cabeça quente, o menino não vai aprender Não nada. Então precisa nem esfria a tua cabeça. ensinar. Não, deixa eu fazer logo, porque ele já vai ter que apresentar amanhã. Até então, tudo bem. Demonstrou calma, eu deixei, mas eu fiquei ali observando e cuidando aqui do outro, né? Dando ali o suporte que a gente estava fazendo uma atividade pelo celular. E aí, quando foi dar, e aí ele perdeu a paciência e disse: eu digo, não faça isso, pare agora, esfrie sua cabeça e depois você vai desse jeito, você não vai aprender, você está desestimulando ele, você está chamando ele de burro, ele vai ficar, não faça isso não, aí é aquela conversa toda, para não gerar trauma na criança, para ele não falar aquilo e eu ter que estar dando aula para os dois. É difícil. E às vezes até, como pode acontecer, uma briga mais séria entre o casal. Ah, então ensina você. Poderia ter acontecido. Então pronto, também não ensino mais. Não sei o que. Acontece. Então acontece. Você vê muitas situações assim, não vê? A gente vê. Infelizmente. Hoje, família, atuando né? como psicopedagoga, a gente vê direto. De tudo, né, A gente vê Adriana? direto. Não, porque, ó, Infelizmente. e principalmente quando tá, assim, aquela questão de guarda compartilhada, que fica uma Nossa, mais semana na complicada casa de um ainda, e né? uma semana na casa de outro. A escola tem que estar muito sensível e atenta a isso e chamar os dois para uma conversa. Porque, às vezes, na casa da mãe é de um jeito. Tem horário para tarefa, faz a tarefa todos os dias, né, para levar para a escola. Na casa do pai, não. Ou vice-versa também. Eu já tive os dois casos. Que na do pai era melhor, a gente já até sabe. Essa semana tá vindo tarefa, não sei o que, tá na casa de determinado. O pai ou mãe. Então, a gente já sabe. Mas a escola tem que chamar sempre os dois para conversa. Olha, em relação à tarefa, vocês precisam combinar. Existem outras coisas que tudo bem. Que na casa de um permite comer doce, na casa do outro não, enfim. Isso gera insegurança e gera ansiedade também. O ideal seria a regra ser a mesma. Isso é o ideal, né? Ser a mesma. Pode comer doce? Não pode comer doce. Pode ou não pode? Né? Ele fica, na casa do meu pai eu posso. Nossa, Então isso a gera um criança conflito, fica, né? você não tem noção. Né? Na casa da minha mãe pode, na casa do meu pai não pode. Então fica, imagine a cabecinha, né? Então eu sempre digo, em relação à escola, para não ter problema,
tentem combinar. As outras questões, eu acho que se der, vocês combinam. Se não der, a gente também não pode interferir dentro da família. Mas como psicopedagoga, aí eu já posso interferir, inclusive nisso. Olha, combinem. O que é a regra? Pode dormir tal hora, é acordar tal hora, é tomar o café em casa, não é esperar o lanche lá da escola. Entende? Então, assim, tem que ser muito combinado. Porque isso também gera ansiedade e gera insegurança. Ah, aqui eu posso tudo, ali eu não posso nada. Entende? E então, fica assim, depois as comparações, né? toma muito cuidado com isso, tem que tomar muito cuidado. Né? Eu falo sempre assim, quer evitar a ansiedade? O casal se separou. Não servem mais para ser marido e mulher. Mas eles têm algo em comum, que é a criação dessa E criança. tem que entrar num senso. Então, vamos ver o que é melhor para a educação dele. O que nós vamos festejar no futuro? Um ser inseguro, que não consegue nem passar num vestibular? Ou nós vamos festejar as vitórias e conquistas que ele vai ter daqui para frente? Porque pai e mãe, ex-pai e ex-mãe não existe, né? Exatamente. Existe ex-marido e ex-mulher, mas ex-pai e ex-mãe não. Então, é saber assim, para o bem dele, então vamos adequar. Então, tudo bem. O uso do celular é tanto tempo, é na casa de um e de outro. A alimentação é no horário, tanto da casa de um e de outro. Né? Assim, a questão do comer o doce, de assistir TV, de assistir um vídeo, enfim, tudo. Né? Não fugir da rotina das atividades que a criança faz ou das terapias que a criança faz, independente de onde esteja. A vida dela tem que continuar. A rotina é importante. A rotina gera segurança e organização futura. Exato. Porque se não tem rotina hoje, enquanto é criança, como que eu quero cobrar que seja um excelente profissional? Que vai chegar no horário, no trabalho, que vai... Então, parece besta, né? Assim, a Adriana está falando besteira. Não, mas ele vai chegar no horário, no trabalho, ele vai ter comprometimento com entrega, com prazos de entrega do seu serviço. Ele vai ser um excelente profissional. Então, que tipo de filho futuro que eu quero? É um ser seguro, um ser comprometido, um ser que deu certo na profissão que ele escolheu. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E tudo isso começa ali na base, né? Não é besteira, que tem gente que eu escuto falar, não, a rotina é besteira, imagina. Não, você fugir da rotina no final de semana, porque teve um aniversário, então ele vai dormir um pouquinho mais tarde do combinado de durante a semana. Mas onde está a rotina? Na semana escolar. Então, ali, durante a semana, vamos manter. Final de semana, tudo bem. Vai para um passeio, alguma coisa, né? Às vezes até uma viagem, assim. Então, foge mesmo da rotina. Até a gente foge da rotina quando viaja, quando tem alguma coisa. Claro. Né? A gente falando aqui de todas essas... de todas as famílias, demos aí exemplos de várias, mas que estratégias ajudam aí na adaptação escolar, né? De crianças atípicas, né? Que a gente sabe que é um desafio maior. Em gerar essa sobrecarga, né? Esse novo para eles. Se ditos típicos já tem essa dificuldade toda, e para eles que ainda estão ali tentando... Pois é, com eles a gente precisa ter um olhar mesmo diferenciado. As escolas, elas devem preparar o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Esse PEI, na primeira semana, eu sempre dou um alerta assim, primeiro vamos conhecer. Se é um aluno que já é da escola e vem só migrando de turma para turma, tranquilo, já conhecemos, já sabemos, já temos um PEI anterior que me mostra que ele gosta de determinado assunto, de determinada forma de trabalho, porque existem várias estratégias. Existem crianças que aprendem recortando o assunto que a gente está falando. Então, ele olha a revista, olha, nós estamos falando aqui das plantas, vamos procurar aqui na revista? Então, ele gosta de procurar, ele tem a curiosidade, ele tem aquele instinto pesquisador. Então, ele vai, procura, recorta, cola em determinado assunto. Estamos falando da água, e essa criança, ela não gosta de escrita, mas ela gosta muito da pintura. Então, vamos pintar.
Ah, vamos trazer. Então, atividade, quanto mais prática e adequada às preferências, por isso que nas escolas existem os professores auxiliares, que é para estar auxiliando e ajudando nesse desenvolvimento diferenciado. É uma criança que chegou a primeira vez e eu não conheço, nunca vi, né? Chegou agora, essa primeira semana de aula. Então, eu vou conhecer essa criança. Nessa adaptação, a família precisa entender que quando eu chamo para vir buscar, não é porque eu quero me livrar do teu filho só porque ele é neurodivergente. Não. Eu quero que ele sinta-se bem aqui. E até agora, no parque ele se deu bem, na brinquedoteca ele se deu bem ali na quadra, ele se deu bem com os brinquedos na sala, ele está tranquilo, ele está fluindo junto com a turma. Então, eu tenho até facilidade em preparar esse PEI. É uma criança que prefere determinado material e outros ele não gosta. Então, é o olhar individual. Então, eu preciso, na primeira semana, sentir essa criança, ver quais são as preferências, ver o que ele gosta. Ah, ele só come determinado alimento, mas olha, ele se interessou aqui pelo pãozinho de queijo do coleguinha. Ou então, olha, ele não quis saber de comer nada daqui da escola, que às vezes existem escolas que tem a merenda, né, já dentro da própria escola. Ele não comeu nada daquilo, mas a gente vai dar o lanchinho, então, que a mãe providenciou e mandou, que sabe que o filho come. Então, o que precisa é esse olhar diferenciado do profissional, a família confiar nessa escola que ela escolheu para o filho, e aí é o trabalho conjunto. Agora, sem o desenvolvimento do plano educacional individualizado, não tem como fluir, porque significa que eu olhei, eu observei, eu vi que o teu filho gosta e tem preferência por determinado modo de trabalho. A escrita, às vezes eles têm a questão da escrita, às vezes eles têm a questão do recorte, às vezes é a questão da pintura, às vezes é pegar elementos lá na natureza, no lado de fora, e trazer para colar. Então, é a adaptação do conteúdo para aquela criança. Ele não vai fazer, depende, né, do grau, o nível, depende o que ele se sente melhor. Então, às vezes, ele não vai fazer a atividade proposta daquela forma da apostila, do livro, do caderno, como a professora planejou para os demais. Mas a adaptação, ela tem que ser feita para que ele aprenda aquele conteúdo. Então, por exemplo, tem gente que pode falar assim, é muito fácil falar. Não. Quando eu estou fazendo o meu planejamento, eu já tenho aquele aluno, eu falo, bom, ele gosta de atividade prática, então deixa eu bolar uma atividade prática aqui, que todos vão estar inseridos. Pronto. Ela fez um trabalho diferenciado. Proporcionou aquela aprendizagem para todos, na prática, né, na vivência, ali com o material, mas ele teve a oportunidade de aprender junto com a turma. Aí onde que vai ficar a diferença? No registro da atividade. Então, a aprendizagem, a aula já aconteceu, mas o registro, estes vão fazer no livro e ele vai expressar como? Desenhando, pintando, escrevendo, o que ele entendeu daquela aula. A mesma coisa a adaptação de avaliação. A avaliação, às vezes, a contextualização da questão, ela é tão grande, tão ampla, que quando essa criança com dificuldade terminou de ler, ela não sabe nem o que é para fazer. Porque a contextualização da questão é grande. Então, é onde fala, o que é o principal aqui? O que é a principal pergunta? É esta aqui. É o final aqui que está a pergunta. Então, é isso aqui que a gente vai responder. Então, vamos ver. Olha aqui. Então, ter alguém que auxilie nessa avaliação também. E quando a avaliação ela é preparada também de forma diferente, eu não faço aquela contextualização, eu pego a questão principal. Entende? Então, a criança consegue responder.
Outras que não escrevem, qual a dificuldade de pôr uma atividade oral? O que você entendeu quando eu falei dos estados da água, dos estados físicos da água? Como que é a água? Explica para mim. E aí a gente vê o que ele teve condição. Ele sabe que, olha, o sólido é o gelo, que o gasoso ferveu. Então, né? O que ele absorveu daquilo ali? Então, eu tenho condição de dar uma nota, porque eu conversei com ele. Então, o que precisa é a família fazer a escolha pela escola, ser sincera com os laudos, nunca esconder os laudos, e a escola é primordial. Não tem como eu ter uma criança que tem uma necessidade especial e eu não fazer o PEI. Eu preciso ter o PEI e o PEI é individualizado. Existem casos de autismo, mesmo TDAH, que às vezes, quando eles vão ficando mais adolescentes, assim, eles mesmos sabem já te dizer: tia, eu só tenho dificuldade com o barulho. Pode ser a mesma prova, mas eu preciso de um lugar silencioso. Então, tem essa sensibilidade. Tira ele ali da sala. Na sala, ele não consegue se concentrar. Onde que é um lugar mais silencioso? É a biblioteca. Ele vai para a biblioteca fazer a prova dele. E ele consegue fazer e não precisa adaptar a prova. Ele não precisa de PEI, ele compreende. Então, é um alerta que as coordenações fazem com os professores, até assim: olha, fulano não gosta de nada adaptado, mas dá uma cutucada, vê se ele entendeu. No final da aula, pergunta para ele: e aí, o que você entendeu? Conseguiu compreender tudo? Escreveu tudo? Conseguiu copiar tudo? O que está te faltando? Né? Então, é a sensibilidade. Dicas riquíssimas, valiosíssimas. Sensibilidade que precisa ter. Adriana, muito bom. Para a vida, para as famílias, para os alunos. Adriana, mas para a gente encerrar, que mensagem você deixaria para as famílias e escolas que estão vivendo esse momento aí de retorno, né, de adaptação e recomeço? Palavra principal: confiança, né? Ambos os lados. Família confiar na escola, escola confiar na família. Então, assim, é a aproximação, o respeito. Eu deixo assim de que a confiança é tudo. Então, a família não pode perder a escola não pode perder essa confiança e a família tem que confiar naquela escola. A conversa e a parceria é primordial. Tudo que é conversado, tudo que é falado, não ficar em dúvida. Muitas vezes vão para o grupo de WhatsApp falar no grupo. O grupo não vai resolver. Quem vai resolver é a escola e família. Então, essa união é assim, confiança e união entre os dois lados é o primordial. Caminhar junto com a escola para que tudo dê certo, né? Todos têm que estar ali, um confiando no outro e trabalhando junto para aquela coisinha mais preciosa que existe, que são os filhos. Fluir, né? Essa caminhada junto, né? De mão dadas, escola e família, funciona Tem muito. que fluir muito bem. E funciona, né, Adriana? Funciona, claro que funciona, sempre funciona. A família confiando e a escola fazendo seu papel. Olha, né? Que maravilha, quantas dicas incríveis, né, dessa pessoa super experiente aqui com a gente. O que você precisar, o que as famílias aí precisarem. A gente se sente honrada em te receber aqui, né, para estar passando essas dicas valiosíssimas que valem ouro quando se trata de falar dos filhos da gente, são os nossos seres preciosos. Então, tudo que for para o bem deles, toda troca de experiência, toda conversa é muito válida, né? Tudo que vem agregar ali para a gente estar melhorando como pais, como profissionais do nosso dia a dia. Ótimo mesmo. Adriana, foi um prazer te receber. Prazer foi todo meu. Espero que você volte mais vezes. Muito obrigada, estou à disposição. Quando eu que agradeço. Precisar, pode. A pauta que você achar interessante, pode falar. A gente aprende todos os dias aqui com os nossos convidados. Eu digo que eu sou assim muito abençoada, né? Cada convidado que chega aqui, a gente aprende muita coisa e passa muita coisa para quem está acompanhando também. Então, você se interessou pelo assunto, conhece alguém que está precisando ouvir a nossa conversa, então já compartilha. Você pode nos acessar também pelo YouTube, Deezer e o Spotify.
a nossa Rádio Defensoria, Entrevistas DPE e todos os outros podcasts aqui da Rádio Defensoria. Obrigada, Adriana. Obrigada a você. Um abraço a todos. Nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Carla e até a próxima. Tchau, tchau.